E nós vamos falar agora sobre a situação de Deltan Dallagnol. Havia possibilidade dele ser afastado da Lava Jato, havia o conselho aí dos procuradores analisando denúncias de parcialidade do procurador na condução das investigações da Lava Jato. Eram algumas denúncias contra ele e acabou sendo, o ministro Celso de Mello suspendeu as ações contra Deltan, então por enquanto ele continua na Lava Jato, mas é uma situação que criou muita polêmica mesmo entre os procuradores, e nós vamos falar sobre isso agora com Roberto Liviano, que é procurador de Justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes internautas que acompanham a Jovem Pan. Bom, além dessas denúncias contra a atuação de Deltan Dallagnol, também havia uma preocupação e ainda há uma preocupação com relação a algumas ações que buscariam esvaziar as investigações da Lava Jato, tentando tirar algumas supostas vantagens que esse grupo teria em investigações, sigilo de informações. Eu queria saber como é que o senhor viu essa situação toda. Bom, Denise, em primeiro lugar, é importante que todo mundo tenha clareza que eu acho absolutamente necessário que quem quer que detenha poder, tanto no Ministério Público como no Judiciário, precisa ser controlado. O Conselho Nacional do Ministério Público existe para isso. O Conselho Nacional de Justiça existe para isso. Mas outra coisa é o assodamento, a precipitação, a perseguição. Isso não é cabível, isso não é razoável, não é aceitável para quem quer que seja, né? Hoje estava pautado no Conselho Nacional do Ministério Público a análise de um caso que poderia levar à remoção compulsória de Deltan Dallagnol como uma medida cautelar num caso em que ele é acusado de abuso no direito de manifestação por uma crítica pública. Aí eu já coloco uma questão para reflexão de todos. Desde que o Conselho Nacional do Ministério Público, Denise, foi criado em 2004, há 16 anos, nunca houve a remoção compulsória de um membro do Ministério Público pelo abuso verbal, pelas críticas, não é? Todos os dias, senadores, como a senadora que movimentou o CNMP contra Deltan, todos os dias fazem críticas, e numa democracia, fazer críticas faz parte do jogo democrático. Numa democracia madura, a crítica faz parte do jogo, né? Então, você tomar medidas contra quem abusou do poder, contra quem agiu mal, contra quem violou as regras do jogo, tudo bem. Agora, remover compulsoriamente, sem respeitar o direito à ampla defesa, sem o devido processo legal, de uma maneira cautelar, antes da instrução do processo, sem a produção das provas, me parece precipitado. Esta foi a decisão, Denise, de Celso de Mello. É necessário ter cuidado, ter cautela e não inverter as coisas. E outra questão, o Conselho Nacional do Ministério Público está na sua composição incompleta. Já há quase um ano, o Senado não chancelou os nomes necessários para completar a composição do CNMP. 2 nomes foram indicados para compor este conselho e não foram referendados pelo CNMP. O nome dos membros do Ministério Público, Lauro Nogueira e Dermeval, lá do Distrito Federal. Eles eram candidatos à recondução, não foram chancelados e os nomes que foram apresentados até hoje não foram referendados. Então, qual é a pressa para cautelarmente retirar o Deltan Dallagnol da coordenação da operação Lava Jato, da Força Tarefa em Curitiba? Então, é necessário ter cautela. Eu me referia tipo de medida. Desculpa, procurador, eu me referia à decisão de Celso de Mello, mas o ministro Luiz Fux, também do Supremo, ele já tinha suspendido os efeitos da sanção administrativa de advertência que foi imposta em novembro do ano passado ao coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, exatamente o procurador Deltan Dallagnol. A decisão mantém os julgamentos de 3 procedimentos disciplinares, então a gente percebe que tem uma certa divergência em relação às atuações, às investigações
investigações, os encaminhamentos, é como se a gente estivesse num momento de questionamento de toda a atuação da Lava Jato, né? Bom, Denise, os questionamentos, eles são próprios da democracia. Ninguém acerta sempre. Seres humanos atuam na justiça, cometem acertos, cometem erros. Para isso existe o duplo grau de jurisdição. Eu penso que nesses anos todos de trabalho da Operação Lava Jato, houve um grande avanço para o país no sentido de tirarmos o Brasil daquela situação em que a impunidade era uma regra absoluta. Gente poderosa foi levada à justiça e a impunidade deixou de ser aquela situação em que as pessoas se achavam intocáveis. Isso realmente é importante. Agora, são seres humanos, podem cometer erros e, pelos seus erros, podem ser responsabilizados. Isso é absolutamente natural, como é natural que o procurador Deltan, por seu defensor, questione estes erros, leve esses questionamentos aos tribunais. Isso é absolutamente natural. Agora, o que não se pode ter é uma situação de perseguição. Agora, todas essas reações eram absolutamente previsíveis, porque quando você mexe em vesperos, em que houve anos e anos e anos de corrupção, em que você tem ali envolvidas pessoas detentoras de muito poder, era natural que essas reações acontecessem. Nós estamos falando de corrupção envolvendo gente muito poderosa do mundo da política, do mundo empresarial. Portanto, todas essas reações são absolutamente naturais, são absolutamente previsíveis. Portanto, esse desenrolar, ele é natural, ele é aceitável, e esse questionamento dentro do duplo grau de jurisdição é um desdobramento possível dentro do devido processo legal. Uma das ações de caráter disciplinar foi apresentada pelo senador Renan Calheiros. De acordo com ele, Dallagnol fez campanha na internet para atacá-lo, influenciando as eleições para a presidência do Senado. O outro processo foi um pedido de remoção que foi apresentado pela senadora Cátia Abreu, afirmando que o procurador foi alvo de 16 reclamações disciplinares no Conselho e firmou acordo com a Petrobras para que 2,5 bilhões de reais recuperados fossem direcionados para a Fundação da Lava Jato e ainda deu palestras remuneradas. Aí tem um terceiro processo contra ele e outros integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, que pode continuar em pauta e pode ainda vir a ser analisado. É um procedimento apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que questionou a conduta dos procuradores durante aquela entrevista coletiva, né, em que foi apresentado aí o esquema de corrupção, o PowerPoint famoso que ficou na época da Lava Jato, em que foi apresentada a denúncia contra o ex-presidente no âmbito da operação em 2016. Não é? Então, são várias frentes aí de críticas à atuação de Dallagnol. Muito bom. Esses pontos todos que você coloca são extremamente relevantes. Primeiro, começando pelo caso de Renan Calheiros, um senador conhecido de todos, que é acusado de corrupção, responde a processo criminal por corrupção no Supremo Tribunal Federal, como todo mundo sabe. Deltan foi às redes e defendeu a ideia de que a eleição deveria ocorrer com voto aberto. Deltan exerceu o seu direito à manifestação como um cidadão. Deltan criticou aquilo que entendeu que deveria criticar na sua dimensão de cidadão. E por essa razão, o senador Renan Calheiros foi ao Conselho Nacional do Ministério Público pedir a punição de Deltan. Veja, todos os dias existem críticas por parte de senadores na tribuna do Senado. O Brasil é um país democrático em que o exercício da palavra ele é absolutamente livre, né? Me parece exagerado pedir a decapitação, entre aspas, de um membro do Ministério Público porque defende o voto aberto. Em segundo lugar, a questão da fundação da Petrobras, ela já foi examinada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pela Corregedoria do Ministério Público, pela Corregedoria do Tribunal Regional Federal. Os três organismos entenderam que Deltan não praticou nenhum tipo de ato irregular, arquivaram essas investigações, até porque o acordo celebrado na Justiça dos Estados Unidos dizia respeito a uma indenização aos danos morais sofridos pela sociedade para reparar esses danos morais difusos. Ninguém falou a respeito de
de recomposição ao patrimônio público lesado. Nunca se falou em dinheiro para integrar uma fundação do Ministério Público, muito menos a um dinheiro que seria gerido pelo Ministério Público. A fundação que seria criada seria gerida por um conselho curador social, do qual o Ministério Público não faria parte da gestão. Por isso é que esses organismos pediram o arquivamento. E, por fim, essa questão referente à senadora Cátia Abreu, você falou de uma terceira questão, eram muitas. Você se referia ao problema... O PowerPoint lá do ex-presidente Lula. PowerPoint, muito bom. Quando o Deltan apresentou aquela denúncia contra o ex-presidente Lula, muitas pessoas criticaram por causa daquela demonstração gráfica do PowerPoint. Com certeza absoluta, Denise, e ouvintes e internautas que acompanham a Jovem Pan. Muitos membros do Ministério Público fariam a apresentação daquela denúncia de formas diferentes. Cada um tem a sua maneira de explicitar algo que pretende demonstrar à opinião pública. Cada um tem a sua forma de se comunicar, né? Mas eu digo a você o seguinte, hoje em dia, no júri, no Tribunal do Júri, por exemplo, muitos advogados utilizam o PowerPoint para demonstrar os seus argumentos. Muitos professores em sala de aula utilizam o PowerPoint para demonstrar os seus argumentos. O PowerPoint é um elemento usado de forma costumeira para demonstrar os seus argumentos. Eu, sinceramente, não vejo algo de tão estupendo em relação àquilo. Alguns poderiam usar, outros poderiam não usar. O próprio Deltan declarou que, se voltasse no tempo, ele teria evitado usar porque percebeu as consequências de tudo aquilo. De todo modo, eu, sinceramente, não vejo que tenha ocorrido má-fé em relação ao uso daquele recurso. O que se procurou foi dar efetiva prestação de contas em relação à ação proposta. Agora, procurador... Pois não. Além dessas questões específicas, não é, que já vinham de algum tempo, nós temos uma atuação agora da Procuradoria-Geral da República em relação à divulgação dos dados coletados, das investigações da Lava Jato, que aí seria um outro tratamento a ser dado à Força-Tarefa. Pois é, em relação a esses dados, Denise, que você levanta essa questão de extrema relevância, logo que retornou do recesso o Supremo Tribunal Federal, o ministro relator Fachin revogou decisão do plantonista ministro Dias Toffoli, determinando que não seja fornecido ao Procurador-Geral da República o acervo de dados coletado pela Operação Lava Jato durante os 6 anos de atuação da Força Tarefa em Curitiba, fazendo valer o disposto no artigo 127 da Constituição, que consagra o princípio da independência funcional. Eu, em quase 30 anos de Ministério Público, Denise, jamais vi esse tipo de situação em que um membro do Ministério Público exige o compartilhamento de um acervo de dados sem apontar fato determinado, sem apontar pessoa determinada. Isso não existe. Quem fiscaliza o trabalho dos membros do Ministério Público é a Corregedoria ou o Conselho Nacional do Ministério Público. Só esses organismos têm atribuição fiscalizatória. Por isso que o ministro Fachin decidiu da maneira como decidiu, a meu ver, corretamente, aplicando a Constituição. Portanto, esses dados não podem ser disponibilizados, como determinou o ministro Fachin, e muito menos publicizados. Essa disponibilização foi bloqueada e a publicização, via de consequência, também foi bloqueada, porque ela diz respeito a uma investigação que estava tendo curso por um grupo de membros do Ministério Público atuando em Curitiba, no curso de um trabalho feito por aqueles membros do Ministério Público. Só eles têm acesso a estes dados nesse campo de atuação específico daqueles membros do Ministério Público. Quem pode ter acesso a isso são apenas aqueles membros com atribuição naquele caso, ou a Corregedoria no exercício de atividade fiscalizatória em relação ao trabalho deles, ou o Conselho Nacional do Ministério Público também no exercício dessa mesma função fiscalizatória.
É isso, nós conversamos com Roberto Liviano, que é procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Sempre um prazer falar com você e com os ouvintes que acompanham a Jovem Pan.